Sempre que eu chego ali, quem está na operação ali da transmissão, sempre pergunta, pastor, qual é o título? Né? E hoje eu dei o título ali, o começo de tudo. Né? O começo de tudo o que existe. Né? Quando a gente lê o livro de Gênesis, né? Nós podemos aqui, logo no primeiros capítulos, nós lemos sobre a origem de todas as coisas, né? Do universo e de tudo que existe, da terra. Lemos sobre a origem do casamento, quando Deus faz o primeiro casamento, Adão e Eva, e é por isso que os cristãos lutam pelo casamento monogâmico. Por quê? Porque Deus só deu uma Eva, Deus não deu 3, 4, 5 Evas. Ele só deu uma, não é? E esse é o princípio, não é? E também Deus não deu Ivo, deu Eva, não é? Porque era o casamento de um homem e de uma mulher, e disse a eles, sede fecundos. Se fosse um Ivo, não rolaria. Não é verdade? Não tinha como, tá certo? Aprendemos ainda, no livro de Gênesis, que existe tanto mal no mundo, né? Por que existe tanto mal no mundo? Por que existe tanta injustiça? Porque as pessoas se matam, se odeiam. Apesar, interessante, quando você vai vendo, obrigado, você já tem namorado ou não? Então estamos orando por você. Isso aí foi a pergunta que o Luca fez ontem aqui. Aí eu estou copiando ele. Lembra que lá no Gênesis, cada vez que Deus termina de fazer uma coisa, Ele diz, foi bom. Foi bom. Né? E no final Ele diz, então, tudo foi muito bom. E como então surgiram, não é? O mal, não é? E a gente vai ver isso mais adiante. Quando a gente estuda Gênesis, lê o livro de Gênesis, né? A gente vai ser levado para a seguinte pergunta: por que nós precisamos do Evangelho e de um Redentor? Porque nós vamos ver no livro de Gênesis o início do pecado que contaminou todos os homens. Não é? Lendo Gênesis, a gente não tem dúvida que precisamos de um evangelho. O evangelho quer dizer boas novas, não é? E de um redentor, de alguém que nos salve da condenação que veio sobre a raça humana a partir dos nossos primeiros pais. Alguém já disse, e eu queria que você pensasse sobre isso, se nós tirássemos, né, principalmente os primeiros capítulos de Gênesis, se tirássemos eles da Bíblia, sabe o que aconteceria? O resto da Bíblia não faria sentido. O resto da Bíblia não faria sentido. Olha a importância de Gênesis. Porque olhando para Gênesis, para o primeiro livro da Bíblia, é que nós vamos ver a razão de todas as coisas que vão acontecer na Bíblia, do Gênesis até Apocalipse. Mas se a gente não tivesse Gênesis, muita coisa não se encaixaria, né, em relação àquilo que nós cremos hoje. Quem escreveu Gênesis? Né? A autoria, e Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e o nome desse livro em hebraico é Bereshit. Né? Aí uma outra sugestão, né? Vocês já sabem, de repente, nasceu uma criança, Bereshit, né? Que significa princípio, primeira palavra, né? E não só Gênesis, mas os outros 4 livros, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, todos eles foram escritos por Moisés, né? Todos eles foram escritos por Moisés. E eu não sei se você sabia, eu estava estudando sobre isso, aí conversando lá em casa,
E a Sônia falou, puxa, eu não sabia desse detalhe, né? Os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Eles são conhecidos como a Torá. Já ouviu falar? Isso está na Torá. A Torá que assim, princípios hebreus, judaicos, né? A Torá. A Torá eram apenas os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou também chamado os livros da lei, e eles foram escritos por Moisés. Agora, por que a autoria é atribuída a Moisés? Será que Moisés escreveu sobre a morte dele? É claro que não, né? A única parte que Moisés não escreveu foi exatamente aquela que relata a sua morte, que se encontra lá no finalzinho de Deuteronômio. Mas, provavelmente, Josué, o seu substituto, seu sucessor, fez esse registro, né, que, obviamente, Moisés não teria como narrar a sua própria morte. Agora, talvez você pergunte, mas pastor, por que nós dizemos que o autor do Pentateuco é Moisés? E qual a importância disso? Os próprios livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros, em várias partes, afirmam que o Senhor disse a Moisés, escreve. Querem ver? Vou mostrar 2 textos para você. Por favor, querida, coloque aí para nós, projete aí, Êxodo 17, versículo 14. Depois nós vamos ver Êxodo 34, 27. Primeiro, Êxodo 17, 14. Olha lá, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Agora o capítulo 34, verso 27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então, o próprio livro, né, ou os livros, são 5, falam de que Moisés foi o autor. O próprio Jesus também considerava Moisés o autor do Pentateuco, né? Pois ele se refere, o próprio Jesus, a várias passagens do Pentateuco como tendo sido escritas por Moisés. Eu vou dar apenas um exemplo, né? Aliás, 2 exemplos. João 5, 46. Moisés escreveu sobre Jesus. Olha aqui que Jesus diz. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim. É Jesus que está falando. Porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, e ele está citando aquilo que Moisés escreveu. Aliás, foi um texto só. E a data que esse livro foi escrito, possivelmente no deserto, né? E pelo menos o livro de Deuteronômio, que é o último livro, provavelmente foi escrito momentos antes de eles atravessarem o rio e tomarem posse da terra prometida. Agora, qual o propósito do livro de Gênesis, pastor? Por que o livro de Gênesis está colocado ali? Eu queria, então, ver agora a questão do propósito, né? Por que Moisés escreveu esses livros? Nós podemos pensar aqui várias razões, sem entrar na questão divina, ou seja, a questão de que era plano de Deus que tudo isso ficasse registrado para a história, bem como para nós hoje. É claro que Deus tinha também em mente que o princípio de todas as coisas chegasse até nós hoje, né? Mas humanamente falando, as razões pelas quais Moisés teria escrito Gênesis, eu queria que você prestasse atenção nisso. Primeiro, ele queria orientar o povo de Israel, reorientar a visão do mundo dos israelitas. Como assim, pastor? Os filhos de Abraão
povo de Israel, haviam passado, lembram disso? 400 anos no Egito. E o que aconteceu lá naqueles 400 anos no Egito? Lá eles tinham até adorado a outros deuses. Eles viveram 400 anos imersos na cultura dos egípcios, né? E eles tinham aprendido a ver o mundo como os egípcios viam. Começaram a crer naquilo que os egípcios criam. Eles tinham adorado, inclusive, a natureza. Tal foi a influência desses 400 anos imersos entre os egípcios. Eles tinham perdido o conceito de Deus, a ponto de Moisés temia que quando ele fosse até eles e dissesse, o Deus de seus pais me mandou aqui, eles poderiam dizer, mas quem é esse Deus? Deus dos nossos pais? Quem é esse Deus? Esse foi um dos temores de Moisés. Então, querido, durante esses 400 anos no Egito, eles precisavam agora ser reorientados. E eles precisavam novamente ter a visão, o pensamento que Deus havia chamado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, é interessante, porque isso tem uma relação conosco também. Porque um dia também, eu e você, nós fomos tirados do Egito. Não é? Eu, por exemplo, eu fui criado dentro da igreja. Mas muitas pessoas se convertem já depois de adultos. Então, elas têm uma convivência com o mundo, convivência com outras religiões, que acabam arraigando nos princípios, na prática daquela pessoa. Então, quando ela vem para o Evangelho, ela precisa ser reorientada. E é isso que Moisés está fazendo com o povo de Israel. Segundo lugar, Moisés queria explicar a origem de certas leis que Deus havia dado, né? Que para eles pareciam muito estranhas, para aquele povo que tinha passado tanto tempo no Egito. Por exemplo, por que guardar o sábado? Deus deu a lei para que o povo de Israel guardar o sábado. Por que guardar o sábado? Qual a razão, né? Então, nós vamos ler em Gênesis, que é porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E como é que o povo que estava prestes a entrar na terra prometida, né? Como é que eles iam saber por que eles estavam guardando o sábado? Então, quando Deus dá essa revelação de Gênesis a Moisés, ele tem por visão a questão de reorganizar a cabeça dos judeus, né? Por exemplo, por que eles teriam que ser fiel no casamento? Lá no Egito e em outros países em volta, a poligamia era comum. Era comum a poligamia, né? O homem ter várias mulheres, né? E agora, quando eles chegam aqui, lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus criou um homem e uma mulher. Não criou 2 homens e uma mulher, nem 2 mulheres e um homem, né? E ele então criou o primeiro casal, né? E é por isso que Deus colocou lá, não adulterarás. Está lá na lei. E aí, como entender isso? Então, vamos lá no princípio de tudo. Então, Moisés está revelando ao povo o porquê daquelas leis que Deus havia dado. Uma outra coisa, Moisés ia dizer para aquele povo que era proibido adorar Deus através de imagens. Agora imagine o egípcio recebendo essa orientação. Não podemos adorar Deus através de imagens.
E Moisés deixa isso bem explicado em Gênesis, pois com certeza os israelitas diriam, mas Moisés, durante 400 anos nós adoramos no Egito através de imagens. E por que você está vindo com essa história agora? Lá no Egito a gente adorava imagens. E aí Moisés tem que explicar que no princípio Deus não fez assim, né? Porque Deus não é a natureza. A Bíblia diz que Deus é espírito e já existia antes de tudo o que existe. Mas também existe uma terceira questão. Por que que Moisés estava escrevendo o livro de Gênesis? Qual era o fundamento moral para os israelitas invadirem a terra? Veja, eles estão próximos a entrar em Canaã, na terra dos cananeus. E eles vão botar os cananeus para fora, não é? E alguns vão morrer. E com que autorização eles vão fazer isso? Né? Tomar a terra. Inclusive, eles iriam saquear aqueles povos. Na verdade, haviam ali 7 nações em Canaã. E Deus estava mandando os israelitas entrassem lá e destruísse e se apossasse de sua terra, riqueza e vinho. Agora, por que que Deus ordenara isso? A resposta é simples. Porque Deus criou a terra, criou tudo que existe e, portanto, Ele dá a terra a quem Ele quiser. Essa é uma questão hoje que ainda lá no Oriente, né, os árabes brigam com os judeus em relação à terra. Quando você olha Gênesis e você vê então que Deus cria todas as coisas, Ele é o autor de tudo, Ele criou tudo. Não existe nada nesse mundo que não tenha sido feito por Ele. Ora, quem é dono, dá aquilo que é seu a quem quiser. E Deus separa aquela terra e dá como herança ao seu amigo Abraão, a descendência de Abraão. Então, Moisés precisava explicar ao povo de Israel por que eles estariam entrando naquela terra, se apossando, não é, de uma terra que não era deles. Uma outra coisa, era preciso ainda mostrar a superioridade de Deus em relação aos deuses do Egito, aos deuses que ele adorava no Egito e aos deuses dos cananeus. Os cananeus também tinham deuses, né? Lá no Egito, se a gente observar lá, o povo do Egito, eles adoravam ao Deus Sol. Ao Deus Sol. E agora, com a revelação do Gênesis, olha que coisa interessante, com a revelação do Gênesis, eles aprenderam que foi Deus quem criou o sol. Aqueles que os egípcios adoravam, achando que eram Deus, simplesmente foi criado por Deus. O Deus que criou todas as coisas. Portanto, através disso, Moisés estava ensinando ao povo de Israel que Deus é superior a todos aqueles deuses do Egito, superior aos deuses que eles iam encontrar em Canaã, que eram adorados pelos cananeus. Uma outra pergunta que certamente eles iam fazer a Moisés: Moisés, mas por que Deus escolheu nós? Existiam tantos outros povos, por que Deus escolheu a nós, hebreus, israelitas ou judeus? É uma coisa só. Por quê? Né? Porque diante de tantas nações, Ele nos escolheu. E a resposta está no livro de Gênesis, o livro que explica todas as coisas, é o livro do princípio de todas as coisas. Porque lá em Gênesis 17, de 1 a 8, diz que Deus amou Abraão, chamou-o, escolheu dentre todos os outros e disse: firmarei a minha aliança contigo e com a tua descendência.
O Deus criador de todas as coisas, o Deus que fez o universo, ele chama Abraão, amigo dele, se faz amigo de Abraão, e firma uma aliança com ele e da sua descendência. E Israel é descendência de Abraão. Os hebreus são descendência de Abraão. Você então está percebendo a importância de Gênesis? A importância do livro de Gênesis. Ele fornece para nós a base de tudo. O livro de Gênesis explica tudo por que nós estamos aqui, como nós chegamos aqui, né? Deus fizeram uma aliança que continha promessas, das quais, aliança com Abraão, e várias promessas, das quais a mais importante era que daquele povo sairia o Salvador do mundo e viria a ser exatamente daquele povo escolhido, né? Gênesis 22, 18 diz: e todas as nações da terra serão abençoados por meio da tua descendência. É uma referência a Jesus. É uma referência a Jesus. Povo escolhido por Deus. É por isso, querido, que o livro de Gênesis, né, ele está na Bíblia, ele existe. É por isso que sem Gênesis a gente poderia dizer que o restante da Bíblia não faria tanto sentido, porque faltaria a fonte inicial, o início de tudo que é relatado em Gênesis. Quais foram as fontes, não é? As fontes de informação de Moisés para escrever tudo isso, não é? Com certeza, em primeiro lugar, as fontes de Moisés eram as revelações diretas do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés, como nós falamos a um amigo, né? Uma outra situação seria também que Moisés teria recebido, né, as tradições orais que remontavam ao próprio Éden. Adão contando o que se passou para os seus filhos, e esses contando aos seus filhos, de geração em geração, né, até chegar em Moisés, aquela tradição oral que havia. Agora, em Gênesis também, o que há importante é que nós temos uma noção muito ampla sobre Deus. Quem é Deus, né? Nós vamos ver o que Moisés ensina sobre Deus aqui nesses dois versículos. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que nós aprendemos aqui a partir desse relato de Gênesis, de Moisés? A primeira coisa que é muito importante, e essa informação a gente só tem em Gênesis. Primeira coisa, Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. A gente pode notar que no escrito de Moisés, ele não explica a origem de Deus, ele simplesmente apresenta Deus, dizendo, no princípio Deus criou. A gente não encontra sequer uma palavra sobre quem é Deus e de onde ele veio. Deus é apresentado como alguém autoexistente, eterno, que não tem princípio e não tem fim, né? Por isso o seu nome mais adiante, quando ele vai se revelar, é Iavé, ou seja, eu sou o que sou. Vocês não têm como me definir, eu sou o que sou. Segundo lugar, nós aprendemos que Deus é um ser pessoal e não uma mera força ativa. Algumas pessoas pensam que Deus é uma força ativa. Há muitas doutrinas que ensinam isso, né?
Quando a gente olha Gênesis, nós podemos perceber que Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Ele teve um objetivo ao criar o mundo. Ele tinha um alvo. E ele vai dizer a Moisés: no princípio Deus criou. Se há um princípio, é porque existe um fim, um propósito, um objetivo. E claramente Deus tinha um objetivo. No princípio, Deus criou todas as coisas, mas Ele cria com um objetivo. Não é? O mundo, não é como alguns pensam e afirmam, que é regido por acaso, por sorte, por azar, por destino. Não, o mundo nasceu sozinho e tal, né? A famosa teoria de Darwin, de que o mundo veio da evolução, etc. E tem horas que precisa ter mais fé para crer nesse tipo de teoria do que crer nos relatos que Deus deixou para nós na sua palavra. Terceiro lugar, aprendemos que esse Deus, Ele é todo poderoso, Ele é autor do mundo. No princípio criou Deus o céu e a terra, é uma maneira hebraica de dizer que Deus criou toda a realidade, o mundo que se pode ver e o que não se pode ver, tudo que existe foi criado por Ele. Quando a gente olha para a natureza, os animais, a vida, o ser humano, os detalhes geográficos, tudo foi criado por Deus. E é interessante que quando você está lendo o livro de Gênesis, você vai encontrar esse termo criar. Deus criou, no princípio Deus criou. E esse criou aí é o verbo bará, que sempre é precedido do sujeito Deus. O verbo bará na Bíblia não é usado para outro sujeito a não ser o próprio Deus. Quando você encontra bará, antes você vai encontrar Deus. Nunca é usado para outro nome ou outra pessoa. Né? Deus criou. Agora, voltando ao povo de Israel, durante 400 anos, os israelitas foram ensinados a acreditar na matéria, ou seja, que a matéria sempre existiu, que a água era eterna e que os deuses vieram dela. Você põe lá no Google, teogonias, né? Você vai ver histórias, né, de povos pagãos dando origem dos deuses, né, que havia um Deus mais forte, mas e uns deuses menores que ficavam brigando. E é um negócio que tem que ter estômago e fé demais. Aliás, fé demais não fica bem. Muita fé, não é, para crer nessas teogonias, não é, que é apresentada. Não é? Na realidade, Deus criou o mundo ex nihilo, que é uma expressão... Como é que é a tua língua, menino? Uma expressão espanhola, né, do hispano, que quer dizer do nada. Essa expressão ex nihilo quer dizer Deus criou tudo do nada. Não existia matéria alguma, não existia nada. Não é? Deus criou do nada. Quando a gente olha os dois versículos primeiros de Gênesis, também aprendemos que Deus é distinto da sua criação. Queridos, isso aqui é muito importante. Deus já existia antes da criação, independente dela na eternidade. Por que é importante a gente saber isso? No princípio criou Deus o céu e a terra, porque há muitas pessoas que acham que Deus é tudo, que tudo é Deus, é um chamado panteísmo. Não, Deus é isso aqui, Deus são essas flores, Deus é essa luz, o mar é Deus, as montanhas é Deus. Isso é panteísmo, não é? E a gente aprende em Gênesis que Deus é uma pessoa completamente distinta da sua criação.
ela é distinta da sua criação. A criação dele foi feita fora de Deus e possui realidade e existência distintas de Deus, né? Agora, como é que isso é importante? Olha aqui, uma coisa que a gente comete muito esse erro. Quantos de nós já não falamos assim? Deus está nos céus. Os céus é a habitação de Deus, não é? E onde estava Deus antes dele criar o céu? Então, o céu não pode ser a habitação, porque antes dos céus existirem, e o que a gente entende por céu? Aquela parte, né, que ele colocou, o firmamento, separou as águas de cima das águas de baixo, e depois colocou o sol, a lua, as estrelas. Isso é chamado do firmamento, né? Então, Deus existia antes do céu. Na verdade, Deus é onipresente, Ele pode estar em qualquer lugar, mas às vezes a gente faz algumas colocações que não fazem muito sentido, né? Os deuses egípcios e cananeus não tinham essa distinção. Os deuses dele eram misturados, né? O Deus dele era a natureza, né? Muitos adoravam o sol, muitos adoravam as estrelas, né? Aliás, tem crente que até hoje aí tem uma quedinha pelo horóscopo, né? Eu vou ver o que o meu horóscopo está falando para hoje. Não tem nada a ver. Estrela não tem nada a ver contigo, tá certo? Tem nada a ver. E tem gente que perde o tempo nessas bobagens. Como era o caso dos judeus quando estavam no Egito. E quando era o caso de muitos de nós, quando nós estávamos no Egito desse mundo. Nós tínhamos muita influência de coisas desse mundo, não é? Mas um dia o Senhor nos alcançou e nos trouxe para a sua soberana luz. Segundo ainda, Moisés ensina que o mundo, ou seja, tudo que existe, teve um começo. É isso que Gênesis diz. Ao contrário do que afirma o conceito pagão. O que é o conceito pagão? É o conceito daquelas pessoas que não creem na palavra de Deus. Por isso eles são pagãos, não é? Porque eles afirmam que a matéria e Ágon eram eternas e que os deuses vieram de lá. E aí lemos em Gênesis que o mundo não existiu sempre, mas que tudo foi feito por Deus. Em terceiro lugar, Moisés ensina que o mundo não é divino e que Deus não é o mundo, como já vimos anteriormente. Em quarto, Moisés ensina que o mundo e o que nele há foram criados em etapas. Não foi feito de uma só vez, não é? A gente tem os 6 dias da criação, mas mesmo no princípio, quando Deus vai criar tudo, observe que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Vejam, Deus criou, mas ela ainda estava sem forma e vazia. Não havia vida na terra. Então, só depois, então, que no relato dos versículos seguintes, quando Deus vai criando, quando Deus vai separando as águas da terra, quando Deus então vai mandando que a terra produza erva, produza árvore, não é? E é interessante, não é o nosso tema hoje, mas quando você vai vendo os dias da criação, que coisa tremenda, Deus preparando todo o universo, para que ele depois viesse e colocasse a cereja do bolo. Como a gente costuma dizer, quem é a cereja do bolo? O homem.
Claro, o homem e a Eva também, né? Não sei, as mulheres vão falar, mas só o homem. Não, tá. O homem, primeiro veio o homem e depois a mulher. Deus prepara tudo. A gente olha, você já viu quando você se depara olhando para a natureza, às vezes, né, na internet a gente vê muito, né, a gente fica sonhando ali, cada lugar lindo, bonito, e você pensar assim, foi Deus que fez. Por que Ele fez tão bonito? Para eu olhar e me regozijar naquela paisagem linda, tremenda, Deus preparando todas as coisas, e depois daria tudo isso ao homem para que ele dominasse todas as coisas. Foi para isso que Deus criou o homem, né? Mas aqui nesses primeiros versículos a gente percebe que primeiro Deus cria a terra sem forma, vazia, mas depois Ele começa através da palavra criar todas as coisas. Queridos, vamos concluir e fazer algumas aplicações práticas do que a gente viu hoje aqui. Primeiro, o propósito da Bíblia não é fazer um relatório científico de tudo que começou. A gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia não é um livro científico, é um livro de fé, não é? O que a Bíblia diz é que Deus é o autor de tudo, e não existe nada que não tenha sido criado por Deus. É isso que a Bíblia diz. Nada há que possa contradizer o que a palavra de Deus nos diz. Inclusive a ciência, ela confirma aquilo que a Bíblia fala em relação ao homem, em relação ao universo, né? Você pega uma análise da Terra e você vai encontrar na Terra os elementos químicos que estão em nós, que mostra que nós fomos criados da Terra. A arqueologia, por exemplo, em suas escavações, muitas vezes já veio confirmar narrações bíblicas, por exemplo, do dilúvio. Quando a arqueologia começa a fazer escavações, a um determinado momento da escavação, que se percebe uma mesma qualidade de solo, que veio mostrar que ali naquela camada, né, antes disso havia um solo que foi sendo trazido outras camadas por cima, mas que elas demonstram que os ensinamentos, aquilo que a Bíblia diz, pode ser confirmado pela ciência através da arqueologia, né? O universo foi formado pela palavra de Deus. Isso não é matéria de ciência, é matéria de fé. A segunda aplicação, para a gente concluir, é que temos, ou melhor, não temos respostas para muitas perguntas. Talvez você diga assim, pastor, então se a gente lê Gênesis, a gente vai encontrar resposta para todas as perguntas? Não. E a gente vai explicar isso agora, né? Existe muita coisa que nós não sabemos explicar. Por exemplo, Deus criou o tempo ou o tempo já existia? A Bíblia não fala sobre isso, né? Deus vive no tempo? O texto bíblico não fala. Também não sabemos pormenores sobre a origem do mal. Quando a gente chega no Gênesis capítulo 3, já encontramos lá o senhor diabo, né? No jardim lá, fazendo lá o que ele fez. Quando que ele se tornou diabo? A gente não sabe, né? De onde ele veio? Quando os anjos foram criados? A Bíblia não fala. Então, há certas coisas que você não tem como saber. Naquilo que a Bíblia se cala, nós temos que nos calar também, porque o texto bíblico não diz. Terceira aplicação. Gênesis não nos foi dado para sabermos
Perdão, Gênesis nos foi dado para sabermos quem é Deus, né? O que é o mundo? Por que somos maus? Ué, mas Deus fez tudo bem. Ele disse sempre que tudo era bom, mas o homem desobedeceu. E através da desobediência do homem lá no Éden, a consequência do pecado veio. E o primeiro pecado acontece logo lá com a primeira família. Caim, irmão de Abel, mata o seu irmão. Logo no início. E isso depois que eles haviam pecado. Né? Quando nós conhecemos quem é Deus, quando tomamos conhecimento de tudo que foi feito por Ele, quando tomamos conhecimento de seu poder e da maneira como Ele preparou tudo que existe para o uso da sua obra-prima, o homem, não podemos viver aqui nesse mundo de qualquer maneira. Quando você tem essa revelação de que Deus fez tudo isso, quando você estuda um pouco a questão dos astros, né, do espaço celeste, das constelações, das galáxias, o tamanho de tudo isso, saber que esse Deus preparou tudo isso com um objetivo, de colocar o homem nesse mundo que Ele preparou em 6 dias, e dizer para esse homem: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, usufruí de tudo isso que eu criei. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é a principal obra da criação de Deus. Primeiro Ele está preparando todas as coisas para nós. E aí, quando a gente toma conhecimento de que Deus fez tudo isso, eu tenho que parar e dizer: eu sou devedor a Deus. Tudo o que Ele fez por mim, o que eu estou fazendo? Estou simplesmente negando de adorá-lo, de servi-lo, de reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Quando tomamos conhecimento de que Jesus estava lá no princípio com Deus, que Jesus criou todas as coisas juntamente com Deus. João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus. Jesus estava lá no princípio criando todas essas coisas. E esse mesmo Deus, o mesmo Jesus, que cria todas as coisas, se decide a abrir mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e se oferece para vir a esse mundo que Ele criou, para viver na terra que Ele criou, para salvar aos homens que Ele criou, e que se perderam por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Que amor é esse? Queridos, é por isso que Gênesis é importante. Saber que Jesus, aquele que fala lá no Novo Testamento, que Ele morreu numa cruz, mas antes dele morrer numa cruz, Ele estava lá no princípio de todas as coisas, e Ele estava lá criando todas as coisas, e o texto de João diz que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Por Ele e para Ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória eternamente. Queridos, nós celebramos a vinda do Filho de Deus, que um dia voltará para pisar nessa terra, milênios depois de tudo que Ele começou, e que Ele veio para ser o nosso Redentor.